E aí, Thiago? E aí, Alan, tudo bom? Bem? Preparado hoje para falar de transição de carreira? Transição de carreira, UX, User Experience, User Interface, Design, programação, é isso hoje. É isso, o cara que desenha as caixinhas de fósforo lá e fala que é um sistema. Exatamente. Muito bom. Maldades à parte, né? O Thiago também passou por uma transição de carreira, né? Acho que sim, todo mundo, Várias né? vezes, Eu já transitei algumas vezes de carreira. Então tá bom. Hoje a gente tá com o Dério aqui. Ô Dério, se apresenta pro pessoal aí. Mas antes, lembrando, né? O Mentocast. Ah, é verdade. Apresenta, Mentocast, canal. Acho que é bom até... Então, não. Esse é o Mentocast, o seu podcast de gestão. E assuntos aleatórios. Pronto, fizemos o rito. Mas é isso aí, Mentocast em todas as plataformas. Spotify, YouTube, Apple, Deezer. Você pode até pedir para Alexa, reproduzir Mentocast. Mentocast, vai aparecer, estaremos lá. Beleza, mas vamos lá para o assunto que o nosso convidado aqui é um cara especial. A gente já se conhece há 3 anos, 4 anos, por aí. E Dério, conta um pouquinho de você aí. Bom, então vamos lá, né? Eu sou o Dério, eu sou UX Designer, trabalho com essa área aí. Fiz a transição para UX Designer recentemente, tem menos de 1 ano que eu estou oficialmente trabalhando como designer. Já tinha algumas experiências desenhando algumas interfaces, mas profissionalmente tem um pouco menos de 1 ano. Mas eu comecei na área da mecânica. Não tem, parece que não tem muita ligação. A área de mecânica você conserta carro? Não, conta aí, o que é essa área de mecânica? Mecânica de usinagem. Mecânico de usinagem é aquele cara que pega um pedaço de ferro e transforma isso numa peça útil para alguma máquina, algum dispositivo. Puta, eu tô no modo maldoso hoje. Eu já vou falar o seguinte, ó. É aquele mesmo que aquele ex-presidente que perdeu um dedo. É, esse aí mesmo. Inclusive, eu ficou lá em Curitiba preso. A máquina que ele perdeu o dedo ali. Eu cheguei a operar a mesma máquina. Pô, que bom que você fez a transição. Então. Mas continua aí. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar com essa área da mecânica, eu não gostava de mecânica, não sabia todas as diferentes tipos de mecânica, por assim dizer, né? Mecânica de carro, mecânica de usinagem, eu não conhecia todas essas diferenças, mas eu precisei, por necessidade, quando tinha 14 anos, começar a trabalhar para ajudar minha família, ajudar em casa, né? A gente estava passando por um período difícil e aí tinha o Grupo Jato, aqui da região. Primeiro patrocinador do Mentocast. Patrocinador aí. Ele tinha uma parceria com o Senai, com a fundação aqui, que tinha um curso de mecânica. Uhum. E junto com esse curso de mecânica, o aluno que passava no processo seletivo podia fazer um estágio lá também. Certo. E aí o estágio era remunerado. E aí, vendo essa oportunidade, fiz a prova, acabei passando em primeiro lugar na prova. Oh, louco. E aí eu entrei lá no Grupo Jato, na unidade de polímeros dele, que é a Unipac. E aí trabalhei lá como menor aprendiz desde os 14 anos. Caramba, 2 anos como menor aprendiz. E aí eu fui efetivado. Trabalhei com a área da montagem e depois fui para a área de formação da mecânica, trabalhar nessa parte de usinagem. Entendi. Aí com 14 anos você foi, mas você foi por necessidade, porque você queria ajudar a família lá. Não era algo que eu sonhava. Não era o que você sonhava. Nessa área. Entendi. E como que foi esse curso aí do Senai? Conta um pouquinho aí, como é que a rotina, porque você também recebia para estudar, era isso? Isso, e era bem pegado assim, como eu morava na cidade vizinha, eu tinha que acordar antes das 6 da manhã, vinha aqui para a cidade de Pompeia, aí fazia o estágio de manhã, o estágio era das 7 até as 11, aí depois eu tinha que ir pro Senai do outro lado da cidade, e aí ficava lá da 1 até as 5 fazendo o curso, então lá a gente aprendia várias coisas, não só a parte da mecânica, mas a gente aprendia desenho técnico, a parte de eletrônica a gente aprendeu um pouco, soldagem, aí algumas matérias mais complementares, como matemática, ciências aplicadas, então era um curso bem completo, bem legal. Aprendi a gostar fazendo o curso, porque eu não tinha tanto contato antes. E aí, quando acabava, 5 horas, eu tinha que voltar para o Oriente, tomar um banho, jantar rapidinho, em meia hora, voltar para Pompeia de novo, porque eu fazia o colegial, né? Então, não tinha o colegial à noite na minha cidade, tinha que voltar aqui para Pompeia, e aí estudava mais das 7 até as 11 da noite, e depois voltava para o Oriente para poder dormir. Caramba! Pô, muito dormia em Oriente, não morava lá, só dormia lá. Muito esforço. Interessante, né, Thiago? Essa questão do jovem, né, já ter um interesse e estudar e ir pro... Porque geralmente fala, nossa, eu fiz uma transição de carreira, né? Quem tem mais de 40 é normal. Pô, mas o cara tem 20 e poucos anos e já fez, mas também começou com 14, né? Então já deu pra percorrer um pouquinho. E aí você começou com mecânica, né? Você falou que você pegou gosto pela mecânica. Mas mesmo pegando gosto pela mecânica, em determinado momento você resolveu mudar de novo. Sair da área da mecânica e foi para uma outra área.
Então, já na área da mecânica, eu fiz as matérias de desenho técnico, acabei gostando bastante de desenho técnico. E a partir daí eu fiz AutoCAD, Inventor, fiz outros cursos por fora relacionados a desenho. ProE. Então, quer dizer, começou com desenho mecânico, mas você gostou do desenho. A parte da mecânica que você gostava era a parte de desenho. Autodesk patrocinando a gente também. Autodesk também, pode mandar patrocínio aqui. Mas, Dério, então me responde uma coisa. Existia algum plano de carreira para o cara que vai para a usinagem? Como que funciona? Tem lá o usineiro júnior, o pleno, o sênior? Tem níveis, só que na empresa que eu trabalhava, eu não cheguei a receber esse feedback, um direcionamento, você pode vir por aqui, fazer isso. Eu fui meio que por conta própria mesmo, vendo quais eram as possibilidades dentro dessa área, né? E aí eu comecei a pensar, acho que um desenhista projetista é legal. Aí as peças que eu usinava, eu vou poder desenhar elas, né? Então, entendi. Eu achei bem bacana e falei assim, acho que eu posso vir por aqui. Entendi. Ô, Thiago, essa questão de feedback, ele falou, porque faltou feedback e o cara mudou de carreira. O que você acha? Hoje eu sei que você fez um treinamento hoje de feedback. A gente tá tratando aqui, né? Tem as coisas de bastidores aí que tem coisa que não é pra contar, mas sim, não. O feedback é importante, né? Plano de carreira, desenvolvimento, né? A pessoa saber pra onde ela pode evoluir. E esse mundo que a gente tá é muito louco, né? Porque tem muita profissão nova, né? Assim, acho que as profissões não são tão rígidas mais, né? Então é muito comum a pessoa, ter mais do que uma carreira simultaneamente ou fazer transições, assim, o pessoal usa muito, né? Quando fala de startup, né? O termo pivotar, né? Então, eu pivotei minha ideia de negócio. Mas as pessoas também estão pivotando carreira. Então, às vezes a pessoa começa como engenheiro, termina como, sei lá, chefe de cozinha, né? O pessoal tá dando essas pivotadas aí grandes, né? Mas trabalhar o desenvolvimento e ver os talentos, né? E ver essas correlações, né? Entre as áreas, né? Então, entender o que de fato te atrai, qual que é o teu talento. Então, você viu ali, a peça é legal, montar a peça é legal. Só que mais legal é eu desenhar elas. Tipo, o cara que tá... No fundo, você teve uma sacada, né? Mais importante não é o cara que pega lá o metal e faz a peça. Não que não seja importante, que se aquilo não vira, não serve para nada. Só que talvez mais interessante é o cara que projeta ela. O cara que precisou usar a cabeça para pensar, né, numa utilidade, ou seja, o cara que desenhou, né? Então você viu, enquanto eu estiver aqui fazendo, eu estou num nível, mas o nível mais elevado não é o cara que monta a peça, é o cara que projeta a peça, né? Exatamente. Aí você quis dar essa subida de nível aí. Foi isso que te motivou aí para pensar assim, nossa, agora eu vou... Legal, mas eu quero ser o cara que desenha. Sim. Ali que tá a inteligência do negócio. Entendi. Aí você preferiu trabalhar com criatividade. Isso. Acho que o cozinheiro tem que ter muita criatividade também ali para entender o desenho e fazer a configuração da máquina, né? Você chegava a programar no torno alguma coisa? Sim, cheguei a então fazer também a programação. Tem bastante criatividade lá, acho que é legal. E cálculo, né? Cálculo, tem todo... É uma profissão também bem nobre, mas eu acho que aí como você não teve os feedbacks, né, então você não tinha ali um plano de carreira. Só que aí você começou a olhar para as outras, para a grama do vizinho, né? Falou, a grama do vizinho está um pouco mais verde. E conta um pouquinho aí, como que é essa grama do vizinho, para onde que você foi e com que idade, né? Porque é muito novo, né? Você entrou com 14, você ficou 8 anos, né? Fiquei 8 anos lá. Então conta pra gente da grama do vizinho agora. Então, o trabalho de usinagem é um pouco pesado, né? Isso pode vir pro meu porte físico aqui, carregar a caixa pesada, era um pouco complicado. E tava ali o tempo todo trabalhando com máquina, com óleo, então não era algo que eu queria por muito tempo, porque eu sabia que talvez meu corpo não fosse aguentar por tanto tempo. Então, eu comecei já tinha um conhecimento prévio de tecnologia, de informática. Então, eu comecei a ver que essa área, a gente sabe hoje... Não é novidade para ninguém que essa parte de TI, de tecnologia é o futuro, né? Naquela época eu estava começando a ouvir bastante disso na internet, pessoas falando na televisão, nas mídias, né? Que isso era o futuro. E aí eu gosto de entender o ecossistema das coisas. Então, eu já sabia fazer a peça, usinar a peça. Então, eu sabia quais eram os problemas que quem usina tem para interpretar o desenho, por exemplo. Então, eu via que eu poderia fazer um desenho que às vezes faltava uma medida aqui, eu tinha que ficar fazendo conta, mas o que eu precisava, não era difícil colocar uma medida na onde que eu precisava usinar primeiro. Então, eu começava a entender quais são as dores que o pessoal de usinagem tem
E como eu tive a experiência de desenhar no Senai, eu via, poderia desenhar e poderia colocar as medidas um pouco melhorzinho para facilitar a vida do cara, né? Aí já veio um pouquinho de UX, eu poderia estar facilitando a vida do cara. Primeira coisa é empatia, né? Então já vamos entrar nas heurísticas. Comenta aí o que você entende da empatia, como é que funciona. Então, primeiro, é difícil a gente pensar com a cabeça da pessoa, porque a gente não viveu as mesmas experiências, mesmo que a gente tenta aplicar algumas técnicas de espelhamento ali, de sombra, de fazer o que a pessoa faz, é difícil a gente entender 100% da pessoa. Então, por isso que é muito importante fazer pesquisa. Tem várias técnicas para pesquisar, inclusive as que eu falei, como sombra, como espelhamento. A Day in the Life, que é você passar o dia inteiro simulando como se você fosse seu usuário. Então, tem várias técnicas, porque realmente é importante você entender e pensar com a cabeça da pessoa para conseguir projetar alguma coisa melhor para ela, né? Porque a gente conversava com os engenheiros, falava quais eram as dificuldades, que eles iam projetar algum dispositivo para uma peça nova, para a gente conseguir usar uma peça nova. Só que o dispositivo ele era muito pesado, ele ficava fora de centro ali. Então, assim, a gente se tivesse um cara de usinagem que soubesse projetar, provavelmente ele seria o melhor cara para fazer aquilo. Então, eu sempre gostei de entender esse ecossistema, porque você consegue se colocar, passar na pele, né? O papel de cada pessoa diferente para poder fazer algo muito bom, muito bem feito. Né? Entendi. Essa é a cabeça do cara de UX, né, Thiago? Isso aí. Interessante. Então, você tem que sempre ter a visão total do problema, mas também presenciar o outro, né? E quando você falou que se eu projetasse a peça, eu ia pensar no processo inteiro, né? E comenta pra gente, nessa sua transição de carreira, como que foi esse processo? Você simplesmente acordou um dia e falou, agora eu vou mexer com UX. Então, quando eu ainda estava trabalhando lá nessa área da mecânica, eu vi algumas divulgações sobre a faculdade que a gente tem aqui de Big Data e me interessei bastante pela grade do curso. Conversei com alguns amigos que faziam, eles me falaram como é que era. Eu falei assim, parece bem interessante, principalmente essa parte de programação. Eu não sabia que tinha muito de desenho ainda, eu não tinha me encontrado você e o UX nessa época ainda. Aí eu pensei, acho que tá na hora de eu começar a procurar alguma coisa relacionada à tecnologia, programação, dados. Era um assunto que me interessava já, que eu via que estava bastante em alta. E aí eu procurei, fiz o vestibular, passei no vestibular e comecei a estudar. E no terceiro termo tem uma matéria de front-end. E é ali que a gente começa a ter contato com as telinhas. E aí eu comecei a entender um pouquinho de grid, um pouquinho de cor. Achei interessante, mas não foi ali que eu mudei. Depois, mais pra frente, tive algumas experiências com essa parte de gestão de projetos. E aí sim que eu comecei a tentar me colocar no lugar do usuário, porque a gente não tinha um time completo, um squad completo. Então eu tinha que fazer vários papéis de PO, de Scrum, fazia alguns workshops ali e também analisava o que eu precisava construir na interface que fosse trazer valor para o usuário. Em paralelo, você lá trabalhando na usinagem, ou não? Você já tinha saído? Isso, eu trabalhei um tempo, já comecei a faculdade, aí tive que trabalhar de madrugada para poder conseguir fazer a faculdade, que era você tarde. Jogou para noite? Não, jogou para madrugada. Trabalhava das 10 da noite até as 6 da manhã do outro dia. Ô, louco. Caramba, então você chegava lá à noite, usinando a peça, olhando o livro de Java, e caramba. Era quase isso, dormia umas 3 horas por dia, por aí. Caramba. Pra conseguir. Aí eu fiz isso durante 2 semestres e aí eu falei assim, não, vou me dedicar, porque tava afetando um pouco o meu desempenho na faculdade. Eu sabia que o futuro era ali, então eu falei, eu tenho que escolher um ou outro. Então eu me programei e fiz uma reserva financeira para conseguir ficar um tempo sem trabalhar. Só que, como eu falei, essa parte de tecnologia tá muito em alta, então não demorou muito tempo e eu já entrei como estagiário numa empresa para essa parte de gestão de projetos. Cara, mas você deu uma dica aí de ouro, que é fazer a reserva financeira antes de arriscar, ou seja, arriscar com... Tem isso antes dele ver, então, né? O nosso primeiro podcast, né? Segundo podcast, gestão financeira, exatamente. Tem a reserva, lembrando aí. Ele já fazia a gestão do tempo. Ele já fazia a gestão do tempo. Modelo Borba, que já estudava ali usinando a peça. Programando aqui, usinando a peça, lendo o livro aqui na outra mão, né? Depois ele fez a reserva. Olha, eu preciso juntar tanto para poder acabar a faculdade de boa sem precisar trabalhar. Interessante, Délio. Aí a gente vai tentar montar. Então agora vamos extrair da tua cabeça esse negócio de fazer esse modelo. Então a gente tem o primeiro passo, que é a reserva de emergência, aí pro cara não arriscar. Você é casado, como que é a tua vida? Só para entender, porque o cara casado deve ser diferente, né? Não. Hoje eu namoro, né? Mas na época, o que me motivou a fazer essa reserva financeira
como eu falei pra vocês aqui no comecinho lá da minha história que eu busquei trabalhar, é porque a minha família tava passando alguns problemas financeiros, eu precisei ajudar e eu pensei, não quero mais passar por isso. Então, tudo que eu recebo, eu vou guardar um pouquinho porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu comecei a guardar já pensando que, o que eu já passei, eu não quero passar de novo. Então, eu vou fazer uma reserva. E aí, consegui montar uma reserva, consegui juntar um dinheiro pra mim poder estudar, pra mim fazer minhas coisas. E aí eu pensei, já tenho uma reserva. Eu posso ficar um tempo sem trabalhar. Mas, para mim conseguir manter o mesmo padrão de vida, eu preciso juntar mais um pouquinho para mim poder, enfim, pedir a conta e conseguir focar só nos estudos. Então, eu guardei mais um pouquinho, de um jeito que ia me deixar confortável, para mim não ficar ansioso, não mexer um pouco com a cabeça, né? Porque a pessoa que ela tem que se manter, tem que ajudar em casa, tem uma responsabilidade. Sim. Então, eu fiz uma reserva, fiz o meu cálculo ali, falei, acho que isso aqui já é o suficiente para me acabar e agora é comigo, vou estudar para conseguir já sair da faculdade empregado. Né? E aí você entrou com quantos anos na faculdade? Eu tinha, acho que era 21 anos. Então você já tinha aí 7 anos, 6 anos de... Você começou com 14, né? Isso. 7, 8 anos já de profissão. Aí você entrou na faculdade, e a faculdade, né, de 3 anos, né? E você conseguiu já estágio... No segundo ano da faculdade, era o terceiro termo. Aí eu entrei na Movement. E aí ajudei eles lá a criar alguns projetos. Trabalhei no OmniFit, que é um projeto fitness bem legal, que eles têm lá de um aplicativo. E aí esse projeto me ensinou bastante, né? E ali eu via que precisava aprender sobre pesquisa, via que precisava aprender mais sobre o usuário, mais sobre processo. E foi aí que eu vi um curso de UX que falava bastante disso dentro da grade do curso. Tinha essa parte de pesquisa, tinha essa parte de várias técnicas de como conversar com o usuário, que não é só ir lá bater papo com o usuário, tem algumas técnicas, tem jeito de fazer pergunta. E aí me interessei bastante por esse curso e fiz esse curso. E aí foi daí que eu peguei o gosto pelo UX, já fazia algumas coisinhas relacionadas ao UX nesse projeto. Então, quando a gente teve o aplicativo, a gente contratou uma agência para poder fazer o design pra gente, né? E a gente testava esse design, via se tinha as heurísticas de Nielsen, né? As famosas heurísticas de Nielsen. Se o usuário, se ele errasse alguma coisa, ele tinha como se recuperar desse erro ou prevenir o erro, né? Evitar que ele cometa algum erro que ele não tem que fazer. Algumas coisas relacionadas à acessibilidade, se as cores estavam bonitinhas ali. Momento glossário. Explica pra gente heurísticas de Nielsen. As heurísticas de Nielsen é uma série de boas práticas que o Jacob Nielsen, esse cara é muito famoso na área de UX. Ele compilou uma série de práticas para UX que os UX procuram seguir para fazer as telas melhores. Então, não é só relacionado a telas bonitinhas, mas é a telas funcionais também. Então, por exemplo, eu vou deletar alguma coisa, geralmente aparece pop-up, tem certeza que você quer deletar? Então, é uma heurística de Nielsen para te prevenir que você faça um erro. Eu não conheço todas as heurísticas de Nielsen de cabeça, mas tem essa de prevenção de erros. Tem quando você comete um erro, por exemplo, o Google Docs. Quando você vai deletar alguma coisa e deleta, tem a opçãozinha de desfazer ali, rapidinho. Caso você cometeu esse erro, você quer voltar atrás. Então, essa também é uma heurística de Nielsen que te ajuda a te recuperar de um erro que você cometeu. Você consegue voltar atrás caso não era aquilo que você queria. Então, o UX, né, é uma coisa interessante, porque você está falando de heurística, você está falando de botão de voltar, quer dizer, é mais do que simplesmente o design, né? As pessoas às vezes imaginam que o UX é só um nome bonito para quem fica desenhando o botãozinho, né? E é um pouco muito mais profundo que isso, né? Então, tem a ver, de fato, com uma parte de você, de fato, né, entender qual é a usabilidade daquilo, quer dizer, é uma coisa... pode definir, né, o sucesso ou o fracasso de uma solução ou não, né? Assim, não é muito, muito além do que simplesmente o design. Embora, acho que também porque muitas das pessoas que vão trabalhar com isso, como você, vieram de uma área ligada a design, ligada a desenho, né? Sim, o que acontece é o pessoal vir de outras áreas, e isso é muito bom. O UX eu acho que é uma das melhores áreas para você fazer transição, porque você vai desenhar interface, e interface serve para várias coisas. Você pode ter um aplicativo de medicina, você pode ter um aplicativo relacionado a esportes, você pode ter um aplicativo relacionado a varejo.
que é o caso que eu trabalho. Então, se você trabalha com vendas, você tem a acrescentar. Se você já trabalhou com um profissional da saúde, você tem a acrescentar. Se você trabalhou com quase qualquer área, se você for trabalhar de UX nessa área, você vai ter a acrescentar, porque é aquela visão do usuário que eu falei, de entender do ecossistema, né? Então, o UX é uma boa carreira para migrar. Dério, essa mudança aí, como é que você chegou para tua mãe e falou: mãe, vou mudar de carreira, agora sou UX, sou designer e tal, e aí? E como que foi em casa você largar uma certa estabilidade do emprego de 8 anos, 7, 8 anos? Como que foi essa relação aí? Conta um pouquinho pra gente. Teve algum trauma, alguma coisa? Ou dá a dica, né, pra não ter trauma, como que faz isso? Como que faz essa comunicação? Então, no meu caso, foi bem tranquilo, porque algumas pessoas que não da minha família, às vezes olham de fora e falam: você é louco, vai ser de uma empresa boa, com salário ok, para poder arriscar tudo, porque eu não tinha nada garantido. Eu não saí de um para entrar em outro. Eu saí para apostar que eu ia conseguir. Então, por já ter começado cedo, por já ter minha reserva de emergência, por já ter mostrado uma responsabilidade desde os 14 anos, já tive que ajudar a minha mãe. Então, assim, ela já via que eu não era uma pessoa que metia o pé pela mão. Eu sempre fui muito planejado, sempre tive o timing certo das coisas. Eu quero alguma coisa, eu não tenho problema em esperar 2, 3 anos, desde que eu siga o meu planejamento. Então, eu fiz esse planejamento, já vinha conversando com ela, já tinha uma reserva de emergência, e por ter já esse bom exemplo em casa, né, por já ter uma responsabilidade desde muito cedo, minha mãe me apoiou, e quase tudo que eu faço, ela sempre me apoia, sempre fala: não, vai sim, confia muito em mim. E para mim, graças a Deus, foi bem tranquilo fazer essa transição aí. Então temos a segunda dica: planejamento. Planejamento, não só financeiro, né? E não foi uma, né, mudança, porque você começou na parte mecânica, você viu o design, depois você foi para tecnologia, e o curso de Big Data não é um curso de UX, é um curso mais voltado à ciência de dados e um pouco de desenvolvimento. Aí dentro lá você achou um link com o UX, quer dizer, você foi construindo ali, você foi achando, né? Teve uns passos ali até chegar no UX, mas você tinha um plano, mas você também, eu vejo que você tinha um certo grau de liberdade ali, né? Eu sei que é tecnologia, eu tenho um rumo, né? Eu sei que eu preciso ter um planejamento, eu sei que coisas boas vão vir daqui, né? Mas você também não tinha uma visão 100% clara de onde que ia chegar. Quer dizer, você não saiu assim: vou para o UX, né? Acho que você nem sabia. Fala: comecei com mecânica, achei legal esse negócio de desenhar, gosto de tecnologia. Poxa, tem um negócio aqui chamado front-end, tem um negócio aqui chamado UX. Você foi descobrindo e foi indo. Mas você tinha um norte, né? Olha, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui, por exemplo, até por falta de feedback, por muito tempo. É um emprego ok, legal, bom, mas você não tinha, né? Talvez não te deram muita perspectiva. Quero ir para a tecnologia. Na tecnologia você uniu, né, o gosto pelo desenho com a tecnologia e acabou, né? E pela empatia também, né? Que esse é um ponto também muito importante que a gente já falou, né? UX não é só design, né? E o UX é o psicólogo do cliente, né? Pois é. Você vai lá, olha, fala: veja bem, e o cliente chora todas as mágoas, e você tem que pegar aquilo e transformar em requisito. Esse é o processo? É mais ou menos isso. Então explica aí, me corrige. Para voltar aqui no pouco que o Thiago falou, dá até uma terceira dica. É muito importante você poder experimentar as coisas. Uhum. Então, nem todo mundo tem condição de experimentar muita coisa. Então, com planejamento, eu acredito que você consegue ter um grau um pouco maior de poder experimentar. Então, eu pude experimentar mecânica, pude experimentar ser desenhista projetista, pude experimentar gestão de projetos, tive a oportunidade de puxar alguns workshops um pouco como agilista, tive uma experiência aqui na Mento também, depois a gente pode até falar um pouquinho disso. Então, se permitir experimentar, e aí você descobre no que você é bom. Então, talvez você pode ser bom em muitas coisas, talvez não em tantas, mas em alguma coisa você vai ser bom. Então, muito importante você poder se permitir experimentar, com responsabilidade, claro, mas tendo um foco, porque o meu foco era: eu não quero trabalhar com muito esforço físico, eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada à tecnologia, exige um pouco menos de esforço físico, exige mais criatividade. Então, eu tinha esse o foco, trabalhar com a minha criatividade, poder trabalhar de um computador, ter liberdade geográfica. Hoje eu trabalho com uma empresa do Rio Grande do Sul e moro em São Paulo, então se eu quiser viajar amanhã eu posso. Então tinha essas coisas em mente, que eu não queria estar dentro de uma fábrica, que eu não queria estar
esforçando muito meu corpo. E aí eu fui experimentando várias coisas até que hoje eu estou UX, né? Não sou UX, hoje eu estou UX. Se eu descobrir alguma coisa tão legal quanto e que eu vá bem, eu não vejo por que não me preparar e poder experimentar isso. Mas até relacionado ao processo de UX, o processo é um processo bem... eu não digo complexo, mas ele é completo. Então, desde que algum stakeholder, dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando, dependendo do tipo de empresa, ele pode variar um pouco, mas geralmente já tem produtos prontos, né? E aí um stakeholder fala, acho que a gente precisa criar uma funcionalidade X. Ou aquelas empresas que já são um pouco mais estruturadas, já estão um pouco mais acostumadas a trabalhar com produto, eles recebem muita demanda de algum cliente. Precisa ter isso, o projeto ia ser legal se tivesse isso. A Play Store é uma boa fonte de coisas a melhorar no produto. E aí, quando a gente ouve bastante repetição relacionada a um assunto, a gente parte para o discovery. Tá, esse é o problema, mas por que está acontecendo esse problema? E aí a gente vai conversar com o usuário. Talvez... não é um problema. A gente tem como resolver esse problema no próprio software, só que o usuário não entendeu o jeito certo de utilizar. Então, isso pode ser uma fonte de problema. O usuário é um problema, né? O mundo ia ser bem melhor se não tivesse usuário, né? O usuário estraga tudo, né? Vocês fazem um negócio bonitinho, aí o usuário vai lá, né? E aperta o botão errado. É terrível o usuário, né? Como você lida aí? Mas tem uma frase que ela fala assim, que UX é que nem piada. Se você precisa explicar, porque não tá bom. Então, antes de culpar o usuário ali, a gente tem que culpar um pouquinho o UX também, que não entendeu qual que é o contexto do usuário. Tem vários tipos de usuário. Uma das maneiras, dentro desse processo de UX, uma das maneiras de poder criar uma solução boa é você entender qual é o contexto do seu usuário. Então, por exemplo, às vezes o usuário ele não tem uma formação tão completa quanto você vai criar um software para algum advogado. Às vezes tem uma formação um pouco diferente para alguma pessoa que estudou um pouco menos. Então, é interessante entender o contexto da pessoa, como que ela vai usar aquilo, quais são as dores dela, de onde vem essa dor, se é uma dor real ou se é uma dor do stakeholder e não do usuário. Então, assim, o processo de UX ele é bem legal. E é bem completo, assim, ele abrange várias coisas. Olha, eu tô vendo que o UX é o cara que defende o usuário dentro ali de uma indústria. Porque geralmente nesse mundo de software, né, os programadores, eles xingam o usuário, né? Aí o pessoal de UX vai, levanta e fala, defende, né? Entra ali e fala, vou defender o usuário. Na verdade, o caminho que você desenhou está ruim. Aí ele vai lá e tem esse cuidado. Odério, e o cara quando chega o stakeholder e fala, tem que ser azul e é isso aqui, tem que fazer. Então, como que funciona isso? Você sabe que o cliente não vai gostar, o usuário não vai usar, mas tem aquele software dinossauro que tem lá aquela funcionalidade que só aquele stakeholder acha que é importante. Como que a gente quebra isso? Então, isso é uma pergunta bem interessante que em algumas empresas mais maduras isso já não acontece, mas tem bastante empresa que está começando a implementar um processo de UX, de roda um discovery agora. Isso acontece até bastante com o stakeholder, a gente chama de HIPPO, né? O Highest Paid Person Opinion. A opinião da pessoa mais bem paga e geralmente é ela que ganha. Então, como que a gente vence a opinião do HIPPO, né? A pesquisa é o principal, porque a pesquisa não vai ser a sua voz, vai ser a voz do usuário. Então, se você conseguir estruturar um processo de pesquisa bem feitinho, criar um protótipo, vai fazer um teste de usabilidade, isso é mais relacionado a feature, né? Mas até relacionado à cor, tem teste AB, então geralmente em CRO, que é Conversion Rate Optimization, otimização de conversão. Algumas empresas de hotéis, elas usam bastante isso, que é testar uma cor e outra cor e ver qual que está convertendo mais. Então, até com isso, você consegue rodar um teste AB, que é uma cor diferente pode ser a diferença de faturar, dependendo do negócio, alguns milhares a mais ou a menos, é isso? É isso. Caramba, a gente já começou a falar de marketing digital, um pouquinho criativo também. Poxa, muito bom. Não é só uma preferência, né? Tem uma questão... Uma questão do usuário. Tem uma questão do usuário ali, o usuário é rei. Isso aqui eu tô entendendo aí do user experience. Odério, e aí você fez essa transição, tá numa carreira nova e hoje você trabalha remoto, né? Conta pra gente como é que foi pra você conquistar esse emprego porque imagina, você entrega teu currículo, você tem 8 anos de usinagem.
1 ano de curso técnico, de repente uma empresa te contrata para UX. Conta um pouquinho aí. Então isso vem desde a montagem do currículo, né? Porque eu pude aproveitar algumas experiências que eu tive relacionadas a essa parte de produto. A experiência que eu tive na Movement, ela foi bem curta, mas ela foi muito rica, porque eu pude literalmente liderar um projeto. Então, todas as decisões que tomava, eu e um pequeno grupo ali, a gente sentava para tomar decisão. Então, não só falar, trabalhei tanto tempo em tal lugar, mas descrever o que eu fiz ali, quais foram os resultados que a gente teve, já começa por aí. E aí, quando eu saí da Movement e fui me concentrar nessa área de UX, eu tava um pouco angustiado ali, porque falei, todos os meus colegas saíram da faculdade, tá todo mundo trabalhando, todo mundo bem, assim, todo mundo que eu conversava já tava empregado. Eu falei, eu não posso ficar muito tempo desempregado, não. Eu tinha o meu planejamento, mas até aquela questão de orgulho, né? Não, eu preciso estar trabalhando, eu não queria ficar parado. E aí eu fiz o meu curso e eu estudava, às vezes eu estudava umas 16 horas por dia, sem brincadeira. Eu acordava cedinho, porque eu já estava acostumado, 8 anos acordando às 6 horas da manhã. Eu ia dormir, acordava cedinho, pegava o curso e ia assistir. Aí eu ia montar meu portfólio, então eu ia praticar um pouco. Ficava desenhando lá no Figma, depois que eu desenhava eu ia lá escrever um pouco no Medium para montar o meu portfólio, escrever o que eu tô fazendo ali, documentar tudo bonitinho. E aí ter um portfólio bem montado também me ajudou bastante para demonstrar que eu sabia fazer. Não é que faz pouco tempo que eu trabalho com UX que eu sou um profissional cru. Então eu pude trazer um pouco do meu background de produto, apliquei algumas técnicas que eu conhecia, a gente usou o How Might We, por exemplo. Tem um problema, como nós podemos resolver esse problema, né? How might we? E usei essa técnica, por exemplo, coloquei lá no meu portfólio, então eu consegui demonstrar um pouco das habilidades que eu tinha, e aí montei meu portfólio baseado nisso, mas focando bastante em interface também, porque hoje, infelizmente, ainda muita gente é chamada a atenção pela parte bonitinha do portfólio, então é bom caprichar um pouco na parte visual também. Mas aí eu ficava estudando muito tempo e vendo bastante vagas no LinkedIn. Eu consegui o meu emprego atual pelo LinkedIn. Mas não é disparar para todas as vagas, porque se você disparar para todas as vagas, não tem um foco. Eu sabia mais ou menos qual era o perfil de vaga que eu me encaixava, então uma vaga que eu pudesse ter um pouco mais de autonomia para opinar sobre o produto, para poder aproveitar esse meu background, pensando até numa possível entrevista, eu já sabia mais ou menos o que eu poderia falar na entrevista, né? Porque você tem que contar as coisas que você fez, os resultados que você teve, como eu falei. Então eu analisava muita vaga. Então, por exemplo, eu analisava umas 100 vagas por dia, aplicava para umas 5, 6, não era para todas. Aquelas vagas que eu vi que tinha poucas pessoas já inscritas no processo, de empresas não tão grandes, porque eu já tentei entrar em algumas empresas maiores, mas elas recebem 2.000 currículos ali, então fica muito difícil competir com esse pessoal. Então eu vi um perfil de empresas um pouco menores, que tinha um pouco menos de pessoas inscritas no processo. É sempre legal dar uma olhada no Glassdoor para ver se você não vai entrar numa furada aí também, uma empresa que ninguém conhece, que não tem nem foto. Então, de 100 vagas que eu analisava no dia, eu aplicava para umas 5 a 10 vagas, era bem pouco mesmo, para ser bem assertivo. E aí eu consegui fazer algumas entrevistas até para uma empresa de Portugal, fiz entrevistas com empresas de fora, e aí fiz um case bem legal da empresa que eu tô agora. É bastante mérito deles também, que o processo seletivo deles, além de ter sido muito rápido, foi bem legal o processo seletivo, porque muita empresa te passa um projeto e fala, faz o projeto aí, você tem 3 dias. E lá não, eles me passaram um problema, o briefing do problema estava muito bom, estava bem estruturadinho, e eles não focaram tanto em interface, eles focaram mais no processo. E aí eu pude explicar todo o processo, justificar as minhas decisões. E aí fiz as entrevistas lá e acabei passando. Cara, que legal, mas voltando nos assuntos... Mas só uma coisinha que eu queria... É interessante que tá dando várias dicas, né? Então, por exemplo, quem quer trabalhar com UX, né? Você já deu aí um caminho que não basta só ter um currículo, né? Portfólio, né? Quer dizer, eu acho que os dois pesam, então, mas o portfólio tem um peso importante, mesmo no currículo, né? Você falou de preparação, estudar quais são as empresas, achar uma empresa que você vai ter um perfil, porque conseguir o trabalho pode ser até difícil ou fácil, mas de repente manter é mais difícil. Você passou num lugar que você não vai se dar bem, vai ser pior, né? Então, escolher bem, analisar e se preparar, né? E ter um portfólio feito e uma história bem contada, né? Poxa, né? Você já tem um pouco de storytelling aqui, não é? Né? Você tem que falar como que essas coisas, como que a tua vida, né, nas outras empresas se encaixam para você chegar onde você chegou agora, né? Então, quer dizer, no currículo tem um pouco de storytelling e dedicar aí, fazer um portfólio legal.
Nessa questão de storytelling, eu fico imaginando como que ele escreveu a usinagem, né? Ele falou, não, sou especialista em moldar, em molde que atende às necessidades do cliente. Em moldar as necessidades do cliente. Em moldar peças que atendem às necessidades do cliente. Especialista em transformar peças mecânicas em soluções que atendam às necessidades do cliente. Ou seja, usinagem. Vou até atualizar meu currículo lá. Muito bom, muito bom. Voltando no assunto aí, então, legal, então acho que o Thiago... Mas eu cortei uma aleatoriedade tua aí. Era essa. Opa, a gente adivinhou. Tá bom, tá tudo certo. E agora quebrei o raciocínio. Quebrei você. Tá bom. Ô Dério, legal, você foi lá, fez entrevista, falou um pouquinho como é que foi o processo seletivo, como é que você selecionou as empresas. Agora a questão do trabalho remoto, né? Você tem algum preconceito na família? Porque eu fico vendo assim muito, né? Quando as pessoas falam trabalho remoto. O menino fica lá o dia inteiro no quarto e... Como é que está funcionando isso para você? E depois eu tenho uma outra pergunta, já vou fazer também, que é uma curiosidade. UX remoto, como é que você faz para ter o contato com o cliente? Você pega o avião, vai lá em Porto Alegre? Como que funciona isso? Duas boas perguntas também. Bom, essa parte de trabalhar em casa, né? Geralmente quem tá ali todo dia já sabe como que é a sua rotina. Se você tá numa reunião, o pessoal não vai te atrapalhar. Você avisa ali, vou ter uma reunião, então tenta não entrar no quarto. No começo estranha um pouco. Trabalho de casa, tem um pouco de liberdade. Você pode sair ali, pegar um café e voltar. É bem tranquilo. Mas quando tem algum parente de fora, tem alguns parentes de São Paulo, por exemplo, quando vem o pessoal de fora... Fala, mas você fica o dia inteiro nesse quarto? Mas eu tô trabalhando. Não é que eu tô o dia inteiro ali evitando o pessoal, não. Mas assim, explica, né? Conversa, fala como que é a sua rotina e fica tudo certo. Mas o pessoal já de casa ali todo dia já sabe como é que funciona. E sobre essa parte de UX remoto, a gente tem um time lá em Porto Alegre. Meu time praticamente ele é inteiro de Porto Alegre. E lá o pessoal vai a campo mesmo. A gente tem uns testes de guerrilha. O pessoal vai lá nas lojas, vai nos shoppings. É bem legal. O pessoal vai trabalhar no shopping, conversa com o pessoal das lojas, porque a gente faz software para o varejo, né? E aí o pessoal vai lá e conversa com os usuários das lojas. Mas eu sou o melhor amigo do Meet, do Teams, que é o jeito que a gente tem para poder conversar com o pessoal. Às vezes a gente fica um pouco mais limitado de saber como que é o uso ali, né? Se a gente dá o software na mão da pessoa e ver como que ela está usando. Fica um pouco mais limitado, mas até uma habilidade que eu desenvolvi por causa disso é fazer um protótipo o mais fiel possível a um software desenvolvido. Então, consigo dar para o usuário remotamente utilizar e aí ele compartilha a tela e eu consigo ver a interação dele com o software, como que ele está fazendo. Então, assim, não tem muito problema em relação a isso. E entrevista também, a gente... Tem um setor dentro da empresa que ajeita esse meio de campo pra gente. Então, quando a gente precisa falar com um funcionário da empresa X ali, conversa lá pra gente conseguir fazer uma entrevista. Então, tem um pessoal da empresa que já reserva um horário, convida um pessoal e aí a gente consegue fazer entrevistas com eles remotamente também. Flui tudo certinho. Perfeito. Aí a observação lá do local de trabalho, você manda um drone, você fica olhando ali o que acontece. Muito bom, Instalar muito bom. Câmeras. Instala umas câmeras escondidas lá, o pessoal para ver o comportamento. Mas é interessante. Tem um time que vai lá, né? Então, aí o seu time acaba dividindo as tarefas, né? Mesmo sendo UX, então vi que você não é sozinho. Explica como que é feito essa divisão, tem alguma... Tem várias maneiras de se dividir squads, né? Lá vocês trabalham com squad, scrum, vocês usam todas essas metodologias. Sim. A gente está começando a implementar agora, né? A gente já utilizava... O pessoal conhecia bem o Kanban, que é o que tem para fazer, o que você está fazendo, o que você já fez. Agora a gente está implementando um pouco do Scrum, não está 100% completo ainda, a gente começou mais ou menos no começo desse ano. A gente batia muito lá, vamos trabalhar assim, é uma metodologia legal de trabalhar. E aí a gente começou a implementar, não 100%, porque até uma outra dica, se você trabalha numa empresa grande e quer quebrar o que existe e começar a construir tudo do zero, não dá certo. Não dá. Então vai colocando pequenas pílulas ali, mostra que isso aqui deu certo, fala que você tem mais, e aí começa a trazer mais coisas e vai melhorando o processo.
Mas no começo a gente tem que ir de pouquinho. E a gente está indo de pouquinho. Já conseguimos fazer bastante avanço em relação a metodologias. E hoje a gente está... o nosso time de UX tem 5 pessoas. A gente tem algumas pessoas relacionadas a um projeto de hotéis que a gente tem lá dentro da nossa empresa. Aí tem outras pessoas relacionadas a CRO, que é a otimização da conversão. E eu trabalho nesse software para o varejo, que a gente faz CRM. E aí tem 3 UX nesse projeto. Tem o nosso Tech Lead e tem eu e mais um rapaz. E aí a gente se divide em desktop e mobile. Então eu participo das reuniões de mobile, mas o meu foco é mais desktop. E aí a gente se dividiu até dessa maneira porque os vendedores eles usam muito mobile. E os gerentes eles utilizam mais a versão desktop. Então eu acabei ficando com a versão desktop, que é muito mais fácil de testar remotamente, né? E aí o pessoal lá do mobile junta uma galera e vão lá no shopping para poder ver como é que o vendedor tá utilizando. Então a gente se divide desse jeito e tá funcionando bacana, assim. Legal. Muito legal. Muito legal. E é uma coisa interessante, você falou, o meu time e tal, é todo mundo de Porto Alegre. A maioria, então, é presencial e você é que está remoto. Ou como que é? Isso gera algum estresse? Isso gera algum... eu também queria estar remoto. Como que é na prática isso daí? Não, é tranquilo porque a empresa ela é bem madura nesse sentido e ela abriu para todo mundo poder trabalhar de onde quiser. Entendi. Só que o nosso time, como já é lá de Porto Alegre, né, o pessoal acaba fazendo essas visitas presenciais. Mas assim, ir no escritório, só se você quiser, você agenda lá e vai trabalhar um dia presencial, mas a gente pode trabalhar de fora aqui. Até tô vendo já alguns clientes da nossa empresa lá aqui no Sudeste, porque provavelmente pode ser que eu consiga fazer alguma visita presencial também, mas desde que seja no Brasil, a gente tem clientes em quase todo o Brasil, então essa parte de pesquisa a gente consegue driblar assim, conseguir fazer, mesmo que a gente precisa reservar um período do ano ali, em tal época a gente vai todo mundo para tal lugar para conseguir fazer o teste, então não tem muito problema relacionado a isso, não. Legal. É bom, né? Até dá pra conhecer lugares novos, né? Você vai lá, viaja e tal, fica lá no hotel. Eu não tô fazendo nada, acho que eu vou trabalhar, sei lá. Eu gostei desse negócio de trabalhar lá de Angra, então. Poxa, vocês podiam achar uns clientes nos lugares legais, né? Dá essa dica, né? Pô, acha um Fortaleza, sei lá, né? Natal, Florianópolis, Porto Seguro. Acha algum lugar bacana aí. Você falou lugares legais. Não é brincadeira. Modo maldade. Hoje é véspera de feriado, tá no modo maldade aqui. Legal. E então, pra gente continuar aqui o nosso papo, Dério, e eu considero que você fez uma transição de sucesso, né? Então você saiu do modo e você pensa algum dia voltar? Ou qual que é a tua questão de carreira hoje? O que você imagina? Então, eu gosto muito dessa parte de gestão de projetos. A oportunidade que eu tive de poder analisar, entender bastante do negócio e poder tomar decisões relacionadas ao negócio. Então, por exemplo, a gente está com um problema X, como é que eu melhoro isso? Com essa feature, faço uma pesquisa e falo, se eu fizer isso aqui, o projeto vai bombar. Então, eu gosto bastante disso. Só que eu descobri que no UX tem bastante disso também. Quem trabalha com essa parte de strategy, UX strategy, pode opinar bastante, pode pesquisar bastante. Então, eu imagino que talvez se eu for para a área de produto, se eu voltar para lá, eu preciso estudar um pouco mais. Então, preciso ter mais um pouco de tempo de experiência. Agora, se eu poder aplicar o meu background de produto já em UX, eu acredito que eu vou ter um plus. Então, provavelmente, nada é certo, assim, eu gosto, como eu falei, eu gosto de experimentar bastante coisa. Mas eu acredito que a minha carreira, assim, ela tende a seguir bastante nessa área de UX para poder aproveitar essa experiência de produto e aplicar ela no UX para conseguir fazer os produtos melhores, né? Desenvolvimento de produto, PO, ir para essas posições. Legal. Aí. E conta uma história agora pra gente engraçada aí de algum cliente, que deve ter alguma, que né? Pode, que você falou, né? Fez uma Contar, interface, colocou o botão lá, falou clica aqui, e o cara não clica. Tem algum caso assim que a gente sabe que o usuário é um cara muito criativo na hora de testar a interface, né? Eu sei que tem, inclusive eu não lembro os detalhes, mas a gente queria mostrar o impacto que o nosso aplicativo tem nas vendas, né? E aí a gente colocou um número gigante assim na primeira tela o dinheiro ali, quanto de lucro ele gerou. E aí foi até uma pesquisa, essa pesquisa eu não fiz, eu só peguei o relatório, o rapaz que foi lá pesquisar estava falando pra gente e a gente não pode fazer perguntas que vão enviesar a resposta, né? Então a gente pode perguntar, você tá vendo esse número grande aqui na tela? Obviamente ele vai olhar ali e vai ver.
Então a gente perguntava, você consegue visualizar um impacto no seu faturamento que o aplicativo está trazendo? O número grande ali na primeira tela, não consigo ver. Não tá claro. Tinha um símbolo de dinheirinho Tinha um gif de umas moedinhas caindo assim, ó. Mas testou com vários usuários e todo mundo, ninguém viu esse número. Rapaz. Um ou outro vê, mas assim, o número que a gente espera que a maioria consiga falar, não, ó, tá aqui, esse aqui é o número que gerou de impacto. Mas um ou outro, assim, prestou atenção e os outros passaram. E como que vocês colocaram a solução? Vocês colaram um post-it, ou mandaram junto com o celular um post-it, o cara colar na tela. Aqui está o seu faturamento. Não? Então, a gente está desenvolvendo agora essa solução, né? Eu já vi, não sei se vai ser a versão final, mas a gente... o aplicativo ele tá com uma interface bem minimalista, assim, ele tá bem claro, tá bem branco. E aí a gente colocou um destaque um pouco mais em vermelho ali, que chama bastante atenção. O vermelho da cor da nossa marca, né? Para não confundir com algo dando errado, isso é uma das heurísticas, né? Usar a cor vermelha ali, o pessoal acha que é erro. Deu erro. Mas a gente usou tá negativo, né? O valor tá perdendo dinheiro. A gente usou um tom da nossa marca lá, da nossa identidade visual. E aí vamos testar agora com esse destaque maior na cor. Porque ele tava em alguns cards brancos, assim, né? Então provavelmente podia ter passado batido mesmo com o número grande, com a moedinha caindo ali. Ele foi. A gente trouxe um pouco mais pro meio da tela e colocou uma cor em volta, assim, de vermelho. E aí vibra, quando ele para a tela, fica vibrando aqui. Eu acho que se não der certo, a gente vai ter que deixar o negócio mexendo ali, porque senão, nem do jeito. Usuários são muito criativos. Usuários são seres incríveis, né? Se tem um lugar, né, que pode dar errado, se ele apertar, é certeza que ele vai apertar ali, né? É um fato isso. E cabe ao profissional de UX defendê-los e garantir que não tem esse botão que dá errado, né? Identificar o porquê que ele não tá entendendo aquilo, não tá compreendendo aquela mensagem, para ver se a gente tá passando a mensagem do jeito certo, se ela tá no lugar certo. E nosso papel é poder corrigir esses erros. Mas defender aqui o usuário agora. Gente, é tanto aplicativo, é tanta coisa, né? Tudo que alguém faz, abaixa o aplicativo, né? Então, que a pessoa tá... E é tanta coisa que as pessoas têm para fazer que ninguém tem tempo de ficar aprendendo. Ou seja, assim, um décimo de segundo o cara bater o olho e não entender, já era, né? É muita coisa, é muita informação também, né? Então, acho que UX nesse mundo onde todo mundo é bombardeado, né, de informação, de aplicativo, de coisa, de tela piscando, põe uma notificação. Tem um monte de... né? Tudo tem notificação. Então, assim, é uma disputa pela atenção da pessoa, né? Então, as coisas têm que ser muito intuitivas, né? As pessoas têm pouca paciência, pouco tempo, né? Então, assim, tem que ser um negócio bem... É uma tarefa difícil, né? Às vezes, fica xingando o usuário. Tá, mas ele não tem só isso pra fazer tanta coisa no dia dele, né? Tanta coisa piscando no celular dele. Tem uma lei de UX, eu não lembro se foi o Jacob Nielsen que falou essa frase, mas os usuários, eles passam mais tempo no aplicativo dos outros do que no seu. Então, se você puder seguir os padrões que o mercado utiliza, então, por exemplo, um menuzinho, ele tem aquele símbolo de 3 skins de lado. Então, faz um menu desse jeito, não vai reinventar a roda, porque provavelmente o usuário vai se confundir. Então, até uma das boas práticas de UX, você fazer o que outros aplicativos estão fazendo, porque provavelmente está dando certo, né? Então, segue alguns padrõezinhos de design que é sucesso. Legal. Muito bom. E aí você contou um pouquinho o que você espera, de qual que é a transição, né, de carreira agora futura, que vai migrar, e uma evolução. Nessa empresa que você está hoje, eles, é claro o plano de... Você já está em quanto tempo lá? 1 ano, mais ou menos? Eu estou há 7 meses. 7 meses. E você já teve reuniões de feedback? Já teve explicação de plano de carreira? Conta um pouquinho como que foi esse... Então, aí foi uma das grandes diferenças que eu senti trabalhando lá, porque é bem claro e a cada 15 dias eu tenho a possibilidade de conversar com o meu chefe, com o meu líder, né? E aí a gente conversa sobre o que eu tô indo bem, o que eu preciso melhorar. Eu gosto sempre de perguntar quais são as necessidades do projeto que eu tenho, assim, eu gosto de aprender várias coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente está precisando dar um gás um pouco mais aqui na parte de interface. Então, eu vou estudar um pouco mais de UI, não vejo problema em me adaptar para conseguir entregar aquilo que o projeto precisa. E a cada 15 dias a gente conversa, a gente tem uma planilhazinha de avaliação. Então, inclusive, eu sugeri algumas mudanças na planilha e o pessoal é muito, muito aberto. Falou, pô, gostei das suas ideias, vamos mudar isso aqui. Então, é muito aberto para feedback, tanto vindo de lá para cá quanto daqui para lá. Então, inclusive, a gente vai mudar um pouco o jeito de fazer esse feedback, mas a gente tem alguns itens
que são relacionados a hard skills, né, que é a nossa profissão mesmo de UX. E a gente é avaliado em como que a gente faz pesquisa, se a gente consegue criar um bom relatório, poder apresentar quais foram os nossos achados, nosso nível de design de interface, se a gente está desenhando bem, interface bonitinha. Então tem várias coisas relacionadas a hard skills e também soft skills. Então, iniciativa, se a gente está aprendendo coisas por fora e traz lá para o pessoal, algumas novidades relacionadas a UX ou alguma outra área. Então a gente é avaliado sim, em conjunto, tanto eu quanto o meu líder, cada um faz uma avaliação de mim, e a gente vê o que dá para melhorar e combina junto, tipo, eu gosto mais disso aqui, e eles são muito, muito abertos para isso. Se você gosta mais de interface, foca em interface, não tem problema nenhum. O chefe gosta muito de me apoiar nisso. Eu falo, não, me fala o que precisa, que eu aprendo qualquer coisa. Ele, não, faz o que seu coração mandar, o que você gostar aqui. É uma empresa muito boa nesse sentido, então eles dão muita liberdade pra gente poder focar naquilo que a gente gosta. E funciona assim, a cada 15 dias a gente faz essa avaliação e vê junto as coisas que a gente pode melhorar, não só as hard skills quanto as soft skills também. Bem legal. Dério, e o que você acha que motiva uma pessoa a fazer a transição? Não só o que te motivou, mas o que você acha em geral? No momento que a pessoa fala, nossa, cheguei no meu limite, Acho que tem várias coisas pequenas coisas que juntas ela leva até esse momento, né? Então nem sempre pode ser porque a pessoa tá infeliz. Eu tava trabalhando na área, depois eu tava trabalhando com essa parte de tecnologia e percebi que o UX poderia ser uma oportunidade melhor, então acabei indo para lá. Mas às vezes quando a pessoa tá numa empresa que não tem essa cultura de dar feedback, essa pessoa pode ficar um pouco perdida, ela pode se sentir patinando um pouco ali, talvez ela tenha algumas necessidades de querer aumentar o seu salário, então o piso para a categoria que ela trabalha, às vezes ela já atingiu ou ela não recebe o conhecimento que ela acha que precisa receber e aí ela acaba mudando ou de empresa ou dentro da mesma empresa para outra área, mas acho que são várias coisinhas assim que a pessoa leva em consideração antes de tomar essa decisão. E você acha que a liderança influencia muito nisso? Acredito que sim, a liderança influencia bastante porque independente se você vai transicionar dentro da empresa ou para uma outra empresa, eu acho que ter essa abertura para poder conversar com o seu líder, ele pode até te direcionar, por exemplo, aqui na empresa a gente tem uma oportunidade X, então se você se interessa por isso, vem por aqui. Então ter esse contato com a liderança ajuda bastante e pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente, né? Muito bom, legal. Então tem alguns pontos. Legal. Aí, agora a outra questão é o contrário, né? Se um líder quiser reter o funcionário nesse momento, qual que seria o fundamental, além que você citou de feedback e tal? Você falou muito pontos positivos do teu tech lead, né? E como que você extrapola isso para as outras áreas? Como que um tech lead pode realmente engajar a equipe? Você já falou feedback de 15 em 15 dias. Conversa aberta. O que mais você gostaria? Imagina uma empresa ideal. O que mais que você gostaria de participar da empresa? Cara, eu acho que é uma pergunta interessante de se pensar algumas coisas. Pensando no sonho, assim, a empresa ideal seria isso. Eu acredito que a transparência ela é muito importante, poder falar qual que é o momento da empresa, se a empresa está num momento que está crescendo, que está abrindo novas áreas, que está abrindo novas vagas. E autonomia, eu acho que poder dar autonomia pro funcionário poder testar. Como eu disse, eu testei várias coisas e pude ver onde eu sou melhor, e acredito que poder dar essa autonomia pro funcionário poder testar, você é dessa área aqui, você quer experimentar um pouquinho disso aqui. É claro que se o cara tem uma formação técnica e quer tentar fazer outra coisa que exige uma formação técnica, ele não vai conseguir de dia para noite fazer estudar, isso, né? Mas, por exemplo, a minha área, se eu quiser migrar para ser um agilista, puxa um workshop ali, conversa com esse pessoal, puxa essa reunião, vamos ver como é que você sai. Então, acho que dá autonomia pro funcionário poder se testar e ir atrás de coisas que ele acredita. Eu acho que isso é muito importante também.
Essa é a dica agora, né? A gente estava dando a dica para quem está na carreira. Agora a dica para os empregadores, né? Porque nesse mundo de TI, de tecnologia, né? Mão de obra tá difícil de achar, né? Então querer reter, querer segurar a pessoa não é só salário, né? Você tem que ambiente, clima, cultura, transparência, né? Então a dica agora é para quem quer reter os bons talentos aí no seu negócio que tá concorrido. Legal, eu tô tentando mudar de carreira para a área de piloto de Fórmula 1. Então, mas não deu certo, eles não querem aumentar o cockpit. Não dá, né? Pois é, esse é um problema. É um preconceito, eu diria. Preconceito, Acho que a gente precisa criar uma nova fórmula. Só pra... é a Fórmula 100. Por que Fórmula 100? Só quem pesa acima de 100 quilos pode correr nessa categoria. Fórmula 100. Vamos lançar a Fórmula 100. Eu tô fazendo essa brincadeira, mas é para pensar, né? Toda transição, todo profissional consegue fazer uma transição de carreira para qualquer área? Ou o que você imagina disso? Por exemplo, se eu quiser virar um piloto de Fórmula 1 ou astronauta. Tô esculachando, mas imagina. Será que existe um passo a passo? Porque você já citou, né? Faz reserva, faz aquilo, mas e aí? O que eu preciso fazer para migrar de carreira para virar piloto de Fórmula 1? Do teu ponto de vista. Vamos lá. Pode ser cruel. A primeira coisa é fazer fazer exercício 4 horas por dia, depois musculação. Acho que vou usar esse mesmo exemplo. Fazer uma transição dessa, acho que ela é bem complexa, ela é bem complicada. Usando esse exemplo extremo, né? Eu vou falar algumas das coisas que eu apliquei até para minha própria transição. Porque a sua transição foi uma transição bem diferente, assim. Você saiu de uma área industrial, de produção, e foi para uma área de tecnologia, de inovação, de contato com o cliente, né? Por exemplo, quando você estava na outra empresa, você teve algum contato com algum cliente alguma vez? O cara do final lá que usa a máquina lá no campo, o agricultor? O cara que usa a máquina, não. A gente tinha alguns clientes que a gente fazia as peças para outras áreas, eles eram os nossos clientes. Clientes internos, né? São os clientes internos, mas você nunca viu a tua peça lá na máquina, lá aplicando o defensivo. Não, isso aí é difícil. Então, isso que eu acho interessante, mas vamos lá, desculpa te interromper, mas é para entender. Vou tentar fazer esse exercício. Primeiro, é interessante, provavelmente se você quer migrar para essa área, tem que ser uma área que você gosta. Dificilmente a gente vai querer fazer uma transição para uma área que a gente não gosta. Eu gosto, os caras ganham bem. Né? Então, isso aí ajuda um pouco a conhecer o ambiente. Então, quanto mais você conhecer dessa área, melhor para você acabar não se arrependendo. Mas aí entra nessa parte de pesquisa, né? O que um piloto de Fórmula 1 precisou fazer para chegar até lá? E quando ele chega lá, quais são as tarefas que ele tem que executar? Então, ele não precisa só aprender a dirigir, que é o básico. Então, primeiro, preciso saber dirigir. Segunda coisa que eu preciso fazer, nas curvas lá em alta velocidade, eles recebem muito impacto da força G. Então, eu preciso ter um shape legal aqui para conseguir aguentar. Então, vou treinar o meu físico. Bola é um shape. O pessoal lá é uma carreira internacional, então o pessoal se comunica no cockpit independente se eu sou espanhol, se eu sou australiano, finlandês, eu preciso saber falar o inglês, que é a língua que o pessoal se comunica. Então, vou estudar um pouco de inglês também. Várias coisas que você enxerga que esse profissional que você quer ser, ele faz, você tenta entender o que ele faz, como que ele faz e como que eu posso aprender isso. Então, quando eu estava lá no passado querendo virar um desenhista projetista, o que me ajudava era olhar as vagas que tinham para desenhista projetista e o que essas vagas estão pedindo. Então, o cara tem que ter carteira de motorista, porque às vezes ele tem que ir no cliente, medir alguma coisa, por exemplo. Então, vou correr atrás de tirar a carta. Ele precisa saber falar inglês, porque os softwares são todos em inglês, ou o meu sonho é querer trabalhar com isso lá fora. Vou fazer um curso de inglês também. Então, quais ferramentas eles mais estão pedindo? É o ProE, é o AutoCAD, é o Inventor. Então, eu peguei e fui estudar todas essas ferramentas, fiz um curso de cada um ali para poder não perder a oportunidade, ser o cara completo ali dentro do desenho de projetos. Então, se você almeja mudar de carreira, primeiro tenta conhecer muito dessa carreira, conversa com pessoas que trabalham já exercem essa função, tenta ver o que tem de bom, o que tem de ruim, porque provavelmente ninguém sai falando as coisas de ruim que tem em trabalhar em tal lugar. Então, para não acontecer essa ilusão de migrar e depois ficar arrependido, então tenta entender coisas boas, coisas ruins, conversa com pessoas, tenta entrar dentro desse ambiente para poder
Entender quem são essas pessoas, como que elas fazem, o porquê que elas fazem, como que elas conseguiram chegar lá, quais foram as oportunidades que essa pessoa teve para conseguir cavar um lugar ali na McLaren ou na Ferrari. Porque as pessoas só veem os dias de glória, né? Mas, exatamente. Né? Só vê e geralmente esses dias são até raros, né? Mas tem todo um dia a dia ali uma que parte por trás e ninguém da McLaren chega, bate ali, eu vi você dirigindo, você dirige bem. Não é assim que acontece. Então, tenta entender como que você faz para você ser notado por uma empresa dessa. Eu tenho que primeiro começar no kart, depois eu vou para alguma outra fórmula menor da Fórmula 1, eu não lembro as categorias agora, mas disputa competições em outras categorias e vai subindo. Então tenta entender como que funciona esse processo para você poder ser aquele profissional que você quer ser. Muito legal. E é interessante, semana passada a gente estava aqui com o André, né? Foi semana passada, né? Foi semana passada. O André falando de marketing pessoal. Marketing pessoal. E a gente percebe também que isso está embutido, né? O Délio deu umas dicas importantes aí de como que você observa para escolher. E o André deu dicas importantes de como que você melhora ali para a sua apresentação para você ser notado. Uma coisa interessante, né? Que não vou falar, eu sou da época, né? Porque eu tô vivo, então minha época é agora, certo? Claro. Obviamente. Mas que antes, assim, era o currículo, né? Bastava era o currículo impresso. Quem é de uma área mais criativa, portfólio, sempre foi, né? Mas mesmo quem não é de uma área criativa, quero trabalhar com gestão. Então, ter um marketing pessoal, como você se apresenta, como você se relaciona nas mídias sociais, os eventos que você participa. Ou seja, é muito mais do que um currículo, né? Um currículo e uma recomendação. Era isso. Agora... Carta de apresentação. Um currículo, uma carta de apresentação e uma recomendação de alguém conhecido. Mas hoje, no digital, o negócio é mais abrangente. Então, você faz o curso não só para aprender, mas para ter currículo e para encontrar gente, né? Vai em evento, mídias, tua marca pessoal. Então, tua marca pessoal é teu currículo, né? Então, você não carrega um currículo, você é o currículo, né? Eu lembrei de uma história engraçada. Uma vez eu fui entrevistar uma menina para a área de design gráfico e tal. Então, as skills que ela tinha que ter era Corel, era esse tipo de coisa. Corel patrocinando a gente também. E Adobe também, não se sinta, né? Pode patrocinar também, a gente usa Adobe aqui. E essa pessoa chegou assim, lá, lembro, eu tinha um escritório bem pequenininho, a pessoa chegou assim, vim conversar da vaga e tal, eu tinha anunciado a vaga no jornal, tudo. Jornal. Ela veio e tal, eu falei, legal, né? Aí ela trouxe um portfólio, ela trouxe uma caixa daquelas de fruta. Cara, tinha 200 milhões de embalagem que ela fazia de macarrão, de tudo. E alguns eram produtos reais que ela conseguiu vender como freelance e os outros era tudo teste, assim. Eu fiquei umas 2 horas ali olhando o portfólio dela. Foi a entrevista mais longa. Acho que a gente ficou a manhã toda conversando ali e vendo o portfofólio dela. E eu gostei muito dessa iniciativa. Contratou ela, não? Contratei. Bom. Depois disso não contratei. Eu achei espetacular, assim. Mas ela ficou pouco tempo, e depois ela foi morar fora. Tá? Naquela época não existia trabalho remoto. Mas eu achei fantástico, assim, a iniciativa dela, porque veio várias pessoas, todo mundo trazia um currículozinho e tal, entregava, já fiz isso. Ela não. Quando eu perguntei o que ela fez, ela tinha uma caixa na mesa. Pá! Fiz isso, tá bom? E a gente foi olhando, ela foi explicando, eu falei, fechou. E foi muito interessante. Então, acho que você tem razão essa questão do iniciativo, né? Das entrevistas e tal. Como é que você vai fazer? O pessoal tá cansado de, eu sei isso, sei aquilo, você sabe. Fiz curso tal, então me mostra aqui. Prova, né? O pessoal quer ver o negócio funcionando, né? Acho que é isso daí. Ninguém tem tempo a perder, ninguém tem paciência também mais. As coisas são... mostra o que você é. Né? Deixa eu ver. Você falou em paciência. Sabe quem tem paciência? Os profissionais de UX. Eles têm. Eles defendem os usuários. Eles defendem os usuários. São os únicos que defendem os usuários. A gente defende os clientes também. Délio, essa questão do perfil, né? Porque muitas vezes você falou da parte técnica e você começou a falar dos soft skills. Para um profissional de UX, tem alguns soft skills, liderança, paciência. Comenta um pouquinho para a gente entender aí. Porque eu tô vendo, você é uma pessoa calma, bem centrada, tá sempre de boa, não tem... Conta um pouquinho como que você consegue aí Tem várias skills que precisa ter. Paciência é uma delas. Paciência, porque muitas vezes você vai mostrar um design e alguém não vai gostar e fala, não, muda tudo, tira esse botão daqui, coloca esse botão ali. Então, algumas vezes você vai fazer um design, vai ter que redesenhar aquilo tudo. Só que eu acho que a principal
não sei se é hard skill ou soft skill, mas acho que a principal habilidade é você saber se comunicar bem. Porque você é a pessoa que vai justificar o porquê das coisas. Então, se é azul ou vermelho, você tem que dar o porquê. Se o botão tá em cima ou embaixo, tem que ter o porquê. Então, você tem que ser aquela pessoa, o UX tem que ser aquela pessoa que vai testar, vai entender o porquê e precisa saber passar isso para as outras pessoas. Porque não adianta você fazer todo um teste e deixar engavetado. Não é azul porque eu tive um sonho e eu, na minha inspiração divina, vi ali que o azul é a nova tendência. Não é isso. Isso aí não cola. Isso não cola. Isso cola para outras áreas, mas aqui é método científico, ó. Teste, resultado, conversão, essa daqui é por isso que tem que ser assim, é nesse sentido. Exatamente. E se fizer um relatório ali que ninguém vai entender, um relatório de 300 páginas, esquece também porque não funciona. Então tem que saber não só pesquisar, mas conseguir demonstrar isso de uma forma muito clara, de que isso é assim por causa disso. Então, além de poder pesquisar e mostrar de um jeito interessante, tem que ter uma boa articulação para poder justificar o porquê das coisas. Tem que ser bom saber de comunicação. É uma skill muito importante. Excelente. Em tudo, né? Em tudo. Pô, agora vamos contratar só UX. Só UX aqui. Os caras, pô. Elevando aqui a moral dos UX. É isso aí. Vou virar UX também. E vocês têm vaga lá para UX? Pô, a gente tem, viu? De carreira. A gente tem. Vou até fazer uma propaganda aí. A empresa chama PM Web. Procurem lá no LinkedIn. A gente tá com uma vaga aberta para CRO. Como que é? PM Web. Tem, pode falar. Instagram. Patrocinando o podcast. Instagram, LinkedIn. Como que é que acha lá? Pode dar os endereços. Tem o Instagram, que eu acho que o Instagram é @PMWeb mesmo. O LinkedIn, coloca PMWeb lá que vai achar também. Ou entra no meu perfil, Dério Meirelles tá lá. E aí, olha a empresa que eu trabalho, vai estar lá, PMWeb, entra lá. E tem as vagas também. E a gente tá com uma vaga aberta pra CRO, pra UX e CRO. Muito legal. Bom. Dério, pra gente encerrar, qual que é você quer deixar algum recado para os UX ou para as pessoas, principalmente para as pessoas, um conselho para as pessoas que estão fazendo a transição ou pensando em fazer a transição? Eu já desisti de ser piloto. Então, acho que o conselho, vou colocar 2 conselhos principais aqui, que o primeiro é se preparar. Acho que a preparação e um plano é a base. Quem não se planeja, tá planejando falhar. Então, você precisa se planejar. Frase de efeito. Essa frase. Não, peraí, repete. Eu vou mandar fazer uma camiseta com essa frase. Como que é? Quem não se planeja, tá planejando falhar. Dá um corte aí. Quem não se planeja, está planejando falhar. Planejem-se. Mentocast, o seu podcast. E acho que a segunda dica é, de novo, tenta entender a profissão que você está buscando fazer a transição, tenta entender como que ela funciona, e hoje a tecnologia ajuda bastante a gente, porque você pode ver quem são os melhores UX do mercado, coloque o UX no LinkedIn lá, você vai ver quem são os top voices, procura no YouTube quem está falando sobre isso, porque você consegue saber quem são os melhores e aprender com os melhores num custo baixíssimo. Aí você precisa só ter uma internet, um aparelho conectado, você consegue saber o que os melhores fizeram, quais são as dicas que eles dão. Então tenta beber dessa fonte aí, que vai ajudar muito também nessa transição. Poxa, que papo bacana, hein, Thiago? Muito bom. Pena que estamos acabando já deu horário. Isso aí. Vai lá, Thiago, e o seu fechamento? Depois desses conselhos... Muito obrigado, né? Eu acho que, assim, como falei, né? As transições que eu fiz foram um pouco mais suaves no começo, saí de engenheiro para gerente de produto, para gerente de negócio, para gerente de inovação. Comecei em paralelo uma carreira de professor universitário, depois abri minha própria empresa, e aí, né, UX é aquilo, é independente, né, empatia, entender a dor do cliente, né, então também estou participando, então gostei muito aí do seu depoimento, é isso mesmo, e agradecer por estar aqui com a gente no Mentocast. Palavras finais, né, então, né, siga aí a gente, né, quem meu perfil é @Thiago Goulart _oficial, no LinkedIn Thiago Goulart Thiago Goulart _oficial no Instagram, no LinkedIn Thiago Goulart, você vai achar aí, e o perfil da Mento também. Muito bom, muito bom. Eu também me despeço, acho que muito bacana, Déris, foi um papo muito legal. Bom saber esse teu lado aí de UX, então a gente sabe quem consultar quando a gente estiver muito estressado com o cliente.
Se tiver querendo bom. xingar o usuário, eu vou ligar pro Délio. Eu nunca fiz transição de carreira, acho que ainda não arrumei uma carreira para seguir. Você não arrumou uma carreira para funcionar? Sempre só resolvi problema, então continuo nessa carreira. Não, mas isso não importa, né? Mas muito interessante. E Alan Siriani, no Instagram, no LinkedIn, estamos sempre dispostos aí. E esse foi o MentorCast. Obrigado, Délio. Obrigado, Alan. Délio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ian. Até mais. Falou.